Olá, estamos começando mais um programa Relatos da Pandemia. Desde que a Covid-19 começou a ceifar vidas e a adoecer pessoas pelo Brasil e também em Além Paraíba, nossa TV tem dado especial atenção à informação de nossos espectadores. Informação em tempo das pandemias é uma arma poderosa. Aqui entrevistamos as mais importantes personalidades da infectologia, médicos, cientistas e pesquisadores. E hoje, num oferecimento de Unimed, o meu plano de saúde, que eu recomendo a você, temos a honra de mais uma vez receber ela, que se não é a maior, é uma das maiores personalidades da ciência e da pneumologia em todo o mundo. No Brasil, ela é uma unanimidade. Doutora Margarete Dalcomo, que foi nossa primeira entrevistada e que na época, tudo aquilo que ela disse que aconteceria, aconteceu. Agora, de volta em nosso programa, doutora Margarete vai falar sobre vacina, sobre imunidade, sobre distribuição de vacina, sobre cloroquina, sobre as últimas novidades sobre esta doença, medicações e principalmente o futuro do Brasil com o fim da pandemia ou o futuro do Brasil com a estabilização dos casos. Vamos assistir à entrevista da cientista da Fundação Oswaldo Cruz e pneumologista, doutora Margarete Dalcomo. Está no ar, Relatos da Pandemia. Bom, mais uma vez está conosco para a satisfação dos nossos espectadores e também dos nossos rádio ouvintes, a doutora Margarete Dalcomo, uma das mais respeitadas e reconhecidas autoridades nessa terrível pandemia da Covid-19. Doutora Margarete, que é cientista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e também médica pneumologista. Agora, a doutora integra um grupo, juntamente com cientistas australianos, que está avaliando aquela nova possibilidade de casos mais amenos da doença para aquelas pessoas que foram imunizadas, ainda crianças, com a vacina BCG. Agradecendo desde já a disponibilidade sempre de falar com a Além Paraíba e região, a doutora Margarete, cumprimentando ela que é um orgulho e um patrimônio nacional. Eu pergunto à senhora, doutora, esse estudo que a senhora agora está como uma das coordenadoras com cientistas australianos, de que quem tomou o BCG tem melhor prognóstico com Covid, está em que pé, doutora? Boa tarde, Dauro. Obrigada mais uma vez por estar aqui com você, seus ouvintes, muita gentileza. Na verdade, Dauro, a Fiocruz já tinha feito um acordo de cooperação com um grupo de cientistas australianos num estudo grande, cujo objetivo será vacinar com a vacina BCG. Nós sabemos que a vacina BCG é largamente usada no Brasil, ela é mandatória desde 1976 para todo recém-nascido. Então, quem nasceu depois de 76 foi vacinado com BCG. Mas, independentemente do fato de ter sido ou não vacinado, nós vamos usar a vacina BCG, que não é a brasileira, é uma cepa diferente, é uma cepa dinamarquesa, que é a mesma que está sendo usada na Austrália, em 2 locais do Brasil, em Mato Grosso do Sul, com meu colega Dr. Júlio Croda, que é um pesquisador também nosso lá, e eu aqui no Rio de Janeiro serei a responsável, e nós pretendemos vacinar com BCG 3.000 adultos aproximadamente, para verificar a ação do BCG como protetora contra a Covid-19. É uma hipótese bastante interessante, Dauro, já está sendo testada em outros locais, inclusive com outras cepas, e nós vamos ver. Se nós obtivermos resultado, será uma coisa muito boa para os nossos profissionais de saúde. Serão incluídos no estudo, espontaneamente, profissionais de saúde que não tenham passado pela Covid, portanto, não tenham tido, não tenham desenvolvido a doença. Esse é o objetivo do estudo. Doutor, eu me recordo quando a senhora, que foi a primeira das grandes cientistas brasileiras a falar conosco, onde a senhora disse, ainda lá em março, desistam de vacina para esse ano, vacina só ano que vem, façam isolamento social, fiquem em casa, a doença é perigosa, ela evolui mal, não temos medicação ainda indicada, tudo. O tempo comprovou que a ciência, mais uma vez, estava certa. Tudo aquilo que a senhora disse veio a se confirmar
no decorrer do tempo, apesar das desagradáveis e desnecessárias interferências políticas, da politização da medicação, de tudo isso. Agora nós estamos chegando no momento em que as grandes emissoras de televisão, a senhora hoje mesmo, eu assisti a senhora no Bom Dia Brasil, da Rede Globo de televisão, as emissoras já começam, as grandes emissoras já começam a dar um foco sobre a vacina. Vacina russa, vacina chinesa, vacina inglesa. Como é que a senhora, num patamar geral, a senhora avalia essa fase em que nós estamos da vacina? Em primeiro lugar, nós mais ou menos sabíamos isso quando conversamos pela primeira vez, Dauro, de que seria muito difícil pensar numa vacina no mesmo ano de uma epidemia. Isso não existe, né? A vacina é um processo longo, demorado, ela exige as chamadas fases 1, 2, 3, que são milhares de pessoas testadas, que é exatamente o momento no qual nós estamos agora. Então, no Brasil, nós temos 2 vacinas em fase 3, que são a vacina chinesa, da empresa Sinovac, com o Instituto Butantan em São Paulo, também estabelecendo um acordo de transferência de tecnologia. E temos a vacina da AstraZeneca, que é o modelo Oxford, que está sendo feito um acordo, já está assinado, de transferência de tecnologia, e nós já começamos o processo de produção na Fiocruz. A nossa intenção, quer dizer, falando daquela que eu estou mais familiarizada, que é da Fiocruz, a nossa intenção é entregar o primeiro lote dos 30 milhões de doses iniciais ao Ministério da Saúde para incorporação ao SUS até janeiro de 2021. Provavelmente a outra vacina vai estar mais ou menos par e passo com isso, Dauro, porque os estudos de fase 3, eles devem terminar realistamente, terminando a inclusão desses milhares de pessoas, até o final de outubro, e aí precisa ser feita a análise interina. É uma análise interina, porque a análise mesmo é só depois de um ano. Uma vacina tem que ter pelo menos um ano de acompanhamento de todos os vacinados. A vacina é complexa, ambas, porque ambas têm que ser aplicadas em dose dupla, ou seja, alguém toma a primeira dose e tem que retornar 3 a 4 semanas depois para a segunda dose. Então, isso é para que a população entenda a complexidade da qual esse processo se reveste. Uma vez pronta a vacina, ela tem que ser feito, ela tem que passar pelo registro regulatório no nosso órgão, que é a Anvisa. A Anvisa provavelmente vai fazer um processo que a gente chama de fast track, né, rápido, né? Mas mesmo que isso ocorra, Dauro, depois disso tem todo paralelamente a organização logística de vacinar um país de tamanho continental como o Brasil. Então nós teremos que estabelecer os grupos vulneráveis que terão prioridade da vacina, que muito provavelmente serão aqueles óbvios que a gente já sabe, gestantes, que tiveram uma mortalidade muito alta na Covid-19, então gestantes, pessoas idosas, profissionais de saúde na linha de frente e que estejam trabalhando, militares em postos estratégicos, comandantes de avião, comissários, comandantes de navio, marinheiros, todas as pessoas que podem trafegar levando a transmissão. Então, esses seriam os grupos, digamos assim, estratégicos a vacinar e depois uma cobertura para toda a população, entendendo que a vacina, ela poderá até, isso está fora da nossa governabilidade, né, que os fabricantes, quem detém a patente, possa comercializá-las, Dauro. Mas no Brasil, as vacinas estão sendo produzidas para serem aplicadas no calendário do SUS, gratuitamente, né? Por isso o acordo de transferência de tecnologia com a Fiocruz prevê um custo quase que humanitário de menos de $2,5 por vacina, por dose, o que é uma coisa muito simbólica. Então é isso. Então, realistamente, eu diria, né, aqueles que nos ouvem, que nós temos que pensar em vacina eventualmente no primeiro semestre de 2021. Né, o que já será um prazo recorde. Agora, há outras vacinas, Dauro, como a vacina russa, que nós não temos tanta informação. Saiu um trabalho publicado mostrando uma boa imunogenicidade dos fases 1 e 2 da vacina russa, coisa que nós esperávamos ansiosamente porque nós nada sabíamos dela. Agora precisa ter fase 3. Nós não podemos admitir cientificamente, nem eticamente, que uma vacina seja aprovada sem ser testada em fase 3, que é o estudo de segurança grande, entendeu? Segurança e eficácia. Doutora, agora, o senhor presidente da República, como sempre com as suas
com as suas frases que durante a doença causaram muito mais, durante a pandemia, causaram e vem causando muito mais desinformação do que informação. Primeiro era uma gripezinha, eu sou um atleta, não vou ter nada, cloroquina é o remédio que salva, enfim, e agora ele diz, por último, que ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina. E nós sabemos que existe no mundo e no Brasil também um movimento anti-vacina, daquelas pessoas que não querem tomar a vacina de nada, que são seguramente as responsáveis pela volta do sarampo, que está voltando ao país, que está pela volta da poliomielite, doenças que estavam completamente erradicadas do nosso país. Como é que a senhora avalia essa questão de tomar e não tomar a vacina? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ser bastante franca, Dauro. Eu considero o movimento anti-vacina quase criminoso. Né? Eu acho que pais que impedem que uma criança inocente, que não tem capacidade de decisão, receberem uma vacina que pode impedi-la de morrer de uma doença banal, como se morria há um século atrás, se morria de varíola, de varicela, de sarampo, e hoje, ou de difteria, né? Imagina morrer de difteria hoje em dia, né? Que antigamente se chamava croup, ou, enfim. Eu acho que isso assim, eu não hesitaria em dizer, eu considero um ato quase criminoso, na verdade, sabe, porque você não tem direito de fazer isso, né? As grandes conquistas dos últimos 100 anos, Dauro, foram os antibióticos, sem dúvida nenhuma, né, que não precisa-se mais morrer de doença bacteriana, a não ser em circunstâncias especiais, e além disso as vacinas que impediram as crianças, e algumas situações especiais, de morrer por doenças que são perfeitamente preveníveis por vacina. Quero dizer, portanto, que movimentos anti-vacinas são um atraso no mundo e é muito triste que isso ainda exista. É muito triste, sobretudo, de que alguém traga isso à tona, sobretudo uma autoridade, a maior autoridade do país, que na verdade tem que estar estimulando a ciência nacional a produzir, a participar dos ensaios internacionais, a produzir conhecimento de qualidade, a passar credibilidade para a população. A população tem que ouvir um discurso uníssono, harmônico, entre o que eu digo e as autoridades dizem, porque a gente diz com todo cuidado. Quando nós não sabemos, nós dissemos. Você ou alguém me entrevistou em vários momentos e eu disse, isto eu não posso responder porque eu não sei. E alguém até brincou, eu nunca vi alguém dizer com tanta tranquilidade, não sei, porque quando nós não sabemos, nós não sabemos. Então não podemos passar à opinião pública algo que nós não sabemos ainda. Quando nós descobrimos e sabemos, nós dissemos, olha, foi isso, o resultado é bom ou o resultado é ruim. Mas é nossa obrigação dizer a verdade, entendeu, Dauro? Então, assim, eu considero qualquer manifestação que desestimule alguém a receber a melhor solução para as doenças virais agudas, que são as vacinas, eu considero um desserviço à nossa sociedade civil. Tinha certeza que a resposta da senhora, conhecendo sua história, não seria outra. Doutora Margarete, no sentido de medicação, a medicina parece que a ciência parece que está mais focada nas vacinas do que nas medicações, né? Porque até o momento, desde o início da pandemia, comprovadamente, nós tivemos agora aí alguns estudos sobre os corticoides para determinados casos, parece que a indústria farmacêutica não conseguiu, de fato, ainda um medicamento para o tratamento, né, doutora? Na verdade, Dauro, o que nós descobrimos em relação ao uso de corticosteroides, né, os corticoides, ao uso de anticoagulantes, é algo que nós, na verdade, resgatamos da nossa prática e da nossa experiência. Nós sabíamos que esses medicamentos que nós usamos com tanta frequência em pacientes graves, sobretudo aqueles que têm pneumonia grave, que têm síndrome do desconforto respiratório agudo, né, que é uma síndrome que nós conhecemos de terapia intensiva, né, e que no começo, quando a doença veio da China para o Ocidente, né, era dito pelos primeiros trabalhos que não era adequado se usar, e na verdade o que nós fizemos foi resgatar um conhecimento que nós já tínhamos e provar, demonstrar metodologicamente, né, que funciona, tendo em vista que a Covid-19 não é uma doença pneumônica apenas, é uma doença sistêmica que compromete todo o corpo, todo o sistema vascular,
É uma doença que hoje, o último trabalho que saiu publicado essa semana descreve, na verdade, como uma endotelite, ou seja, uma doença da vasculatura, da parte mais íntima da nossa vasculatura. E é por isso que muita gente morreu no início de trombose, de fenômenos trombóticos cardiovasculares, e esta é a razão pela qual nós anticoagulamos os pacientes agora, mesmo naqueles que não têm forma grave, desde que os seus indicadores ou seus marcadores clínicos nos exames de sangue revelem alteração. Então, o uso otimizado de corticoide, por outro lado, foi que de um corticoide antigo que nós conhecemos, seja dexametasona, seja prednisona, que nós estamos absolutamente acostumados a usar, foram os únicos responsáveis pela redução da mortalidade na Covid-19. Então, portanto, isso, na verdade, reitera aquilo que nós sabemos, né? Em relação aos medicamentos testados para a Covid-19, Dauro, até o momento, né, os antivirais que foram usados, inclusive o novo Remdesivir, a minha posição pessoal é assim, não é de grande otimismo em relação a isso. Não acho que o Remdesivir, apesar de um medicamento caro, muito possivelmente chegará ao Brasil, tudo indica que sim, mas não creio que seja um medicamento definitivo, né? Ele foi realmente útil para diminuir o tempo de internação e de intubação, mas ele não é um medicamento que nós podemos dizer resolutivo em relação à doença. Os demais antivirais também, e o que salva vidas, eu costumo dizer, Dauro, na Covid-19 grave, são boas práticas de terapia intensiva. Isso ainda quer dizer, equipe multidisciplinar qualificada, uso adequado dos equipamentos e das manobras todas que nós sabemos. E nessa curva de aprendizado enorme que nós tivemos, Dauro, outra coisa importante é que nós hoje, isso no mundo todo, inclusive no Brasil, nós estamos intubando muito menos pacientes do que no início, né? Nós estamos também resgatando algo que nós sabíamos, que é ventilar o paciente, né? A gente usa uma máscara chamada full face, que cobre o rosto todo, e ventilamos com alto fluxo de oxigênio, que o paciente precisa. Anticoagulamos, usamos corticoide, enfim, toda uma série de boas práticas que nós sabemos. Então, nós hoje estamos muito mais seguros, né? E isso aconteceu a mesma coisa com todos os colegas. Nós temos muita interação com colegas de outros locais e tem saído muita coisa publicada em relação à conduta com esses pacientes. E considerando que eu estou falando de 10 a 15% dos casos, Dauro, porque os outros todos são formas leves e moderadas que nós tratamos com sintomático. Eu sempre digo isso, sabe, Daura? A Covid-19 é uma doença muito ruim, porque ela é muito longa. Ninguém fica bom em 3, 4 dias. Ao contrário, a pessoa piora. Ela sai da fase virêmica dos primeiros dias, ela entra numa fase inflamatória, onde ela pode piorar. É a fase que a gente se preocupa mais, quando chega no 6º, 7º dia. Então eu brinco dizendo que tem que atravessar esse Rubicão, né? Tem que sair da fase inflamatória, chegar ao 12º dia, e aí você começa a relaxar um pouco. Então ela é uma doença longa, é uma doença de 2 semanas, pelo menos, né? Então exige cuidado, exige atenção, a pessoa fica muito só, porque ela tem que ficar isolada, a transmissibilidade é muito alta. Então tudo isso gera muita angústia. Então a família tem que ser muito solidária, os amigos, quando a pessoa mora sozinha, tudo isso. Doutora, imunidade também é uma discussão, a possibilidade de novas reinfecções, IgG, IgM. Eu, por exemplo, testo regularmente o meu IgG, ele ele sempre alto, e o IgM já desapareceu, enfim, está bem baixo. Essa imunidade, a ciência já tem uma definição, pega-se de novo? Não, bom, primeiro nós não sabemos se a nossa imunidade ela vai permanecer, quem desenvolveu anticorpos, Dauro, alta. Nós não sabemos isso, né? A tendência é que não, é que ela vá diminuindo ao longo do tempo. Ela vai sofrendo, então, quem curou a Covid-19, mantém IgG alto, etc., isso provavelmente vai se estiolando ao longo do tempo. Por outro lado, né, nós não temos só essa imunidade, Dauro, nós temos outra imunidade, que é a imunidade celular, que é tão ou mais importante do que a imunidade humoral dos anticorpos, né, que é aquela dada pelas nossas células de defesa, pelos nossos linfócitos. Essa é a grande imunidade que nos segura, digamos, né?
Então, isso nós não sabemos responder até o momento. Quanto tempo ela vai durar? Então, isso responde a uma outra pergunta que se encaixa nessa, Dauro, que é: nós que tivemos doença, vamos tomar vacina? A resposta é sim. Sim. Provavelmente não seremos o grupo primeiro de prioridade, mas vamos ser vacinados, porque a vacina é um estímulo imunológico também, né, de reconhecimento de um antígeno e geração de anticorpos, né? Esse é o princípio de uma vacina, né? Quanto à reinfecção, Dauro, é uma discussão. Assim, eu vou dizer o que a gente sabe e o que eu penso, né? Eu penso que sim, que deverá haver algum grau de reinfecção, mas ele será muito raro, como é até agora. Então, o caso da China, de Hong Kong, eu conversei com um colega de Hong Kong há uns 10 dias atrás. O caso da China está demonstrado. É uma reinfecção. Essa pessoa se contaminou na China, em Hong Kong, com vírus de genoma chinês. Depois ela viajou para a Europa, passou 3 semanas na Europa. Ao voltar, apresentava sintomas muito leves, na verdade, foi uma forma mais branda do que ele havia tido antes, e o genoma da segunda infecção é um genoma espanhol. Então ele trouxe um vírus de características do genoma do SARS-CoV-2 da Espanha. Então, assim, porque o vírus sofre mutações locais, como já sofreu várias no Brasil. E essas mutações sofridas até o momento não conferem a ele nem maior, nem menor virulência. Ele atua igual. Ele só sofreu mutações que nós chamamos morfológicas, né? Não tem nada a ver com a virulência dele, nem para mais, nem para menos. Mas ele acontece isso. Então, eu acho que é possível, sim, Dauro, que haja reinfecção, mas elas serão muito esporádicas na Covid-19. Esse é o que eu penso. Doutora, cloroquina, ivermectina e outras panaceias anunciadas aí como os grandes salvadores da pátria, que a comunidade científica como um todo rechaçou desde o começo, alegando que não havia comprovação científica. Segue nessa mesma linha, doutora? A cloroquina não tem comprovação científica? Não, nenhuma. Pelo contrário, Dauro, quando nós conversamos da última vez, acho que assim, saíram tantos trabalhos recentemente, né? Quer dizer, quando a gente diz trabalhos, são trabalhos controlados, randomizados, comparados com outra medicação, comparados com placebo. Esses são os melhores trabalhos metodologicamente falando. Então, na verdade, quer dizer, esse afã com que o mundo foi, né, e certamente muita gente ganhou dinheiro com isso, né, Dauro, muita gente, né, com uma fabricação de milhões de comprimidos, né, e então assim, são duas coisas que nos incomodam, né, primeiro isso, né, a comercialização de uma ideia, né, com outros fins, e segundo, a utilização política de alguma coisa que, na verdade, está no campo da medicina, está no campo da ciência e que não pode, não deve ser politizada de modo algum. Né? As epidemias, elas não servem para ser politizadas, né, por uma questão de justiça social, essa que é a verdade, né? Então, a utilização dos dois medicamentos, que a da cloroquina foi exaustivamente estudada, porque ela foi, na verdade, aquilo, eu já até escrevi sobre isso, chamando do fármaco da esperança, ela foi mesmo. Na China, não tinha nada para fazer, então eles se valeram de uma experiência que havia sido feita na bancada, in vitro, porque a cloroquina faz parte de um grupo de medicamentos, como a ivermectina também, como a nitazoxanida, que é o Anita, que é um outro remédio de verme, são medicamentos que têm sido utilizados para reaproveitamento, né? Você estuda um fármaco já comercializado para ver se ele serve para outra coisa. Isso é uma coisa lícita, normal. Então, esses medicamentos, eles mostraram in vitro, que não tem nada a ver com o uso em pessoas, in vitro, numa placa de laboratório, uma capacidade modesta de atuação na replicação viral, lentificando ou impedindo a replicação viral. Então, daí fazer disso uma verdade no ser humano, a distância é muito grande, Dauro, e é isso que as pessoas têm que entender. In vitro então, tudo dá certo, né? Como? In vitro tudo quase dá certo, né? Então, in vitro é uma coisa, in vivo
em anima nobile, como nós chamamos, né, como chamava Hipócrates, né, no homem, é diferente. Então não adianta você ficar dando um remédio que nem é exatamente um placebo, né? Eu brinco dizendo que as pessoas estão tomando ivermectina, né, o Brasil vai ficar livre de piolho, de sarna, de verme, né, o que já será um ganho, né, considerando que não é um remédio. A dose de ivermectina que foi testada in vitro, Daura, ela é 13 vezes superior a essa que está sendo dada, ou seja, se ela for dada a uma pessoa 13 vezes mais, muito provavelmente ela vai fazer muito mal, mas é o que seria o certo, porque foi o que foi testado in vitro. Então as pessoas não entendem isso, né? E as farmácias vendem, alguém sempre leva vantagem com a inocência das pessoas. Daura, a verdade é essa. Historicamente é assim. Né, na história do homem é assim. Essa não é a primeira epidemia em que isso pode acontecer, né? Doutora Margarete Dal Como, para mim a senhora sabe da minha admiração, do quanto eu tenho pela senhora, sim, respeito e carinho, e acho que a senhora é um patrimônio nacional. Qual é o prognóstico da senhora para os próximos meses? Com essas aberturas, com essas praias cheias, com o pessoal viajando, qual é o prognóstico da senhora? Eu acho que nós poderíamos estar bem melhor, Dauro, poderíamos estar bem melhor. No entanto, a gente tem o exemplo de outros países, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo na Europa, né? A Europa abriu tudo e agora, muito provavelmente, vai fechar de novo. Né? Então nós vimos aí o time de futebol de Paris que foi para Ibiza, que é uma ilha, voltaram todos os jogadores doentes, inclusive o Neymar, né? Nós vimos que Paris decretou luz vermelha agora, as pessoas estão sendo multadas se forem vistas na rua sem máscara, a Espanha fechou Barcelona, Londres, né? Eu tive uma live com o pessoal de Londres agora, tem sábado agora de manhã, grande, onde nós estudamos os dados. Londres provavelmente já tomou a decisão de abrir as escolas, mas as escolas lá têm um poder, digamos, aquisitivo maior, vão poder testar seus funcionários, mas as prefeituras já assumiram que provavelmente vão fechar rapidamente, porque a transmissão está começando a aumentar. Então, não adianta, Dauro, é matemático. Se o RT, que é aquela taxa de transmissibilidade, o R, né? Ele sobe de 1, não tem jeito, tem que fazer como a Angela Merkel fez na Alemanha. Ela monitora diretamente como primeira-ministra, né? Então, assim, ela manda fechar tudo. E olha que a Alemanha é o país que tem os melhores resultados no controle da Covid-19. Então, olha o desastre que foi os Estados Unidos, o desastre que foi o Brasil num certo sentido, né? E o desastre que está sendo alguns outros países, como a Índia, por exemplo, que é inacreditável que ainda tenha só esse número de casos numa população acima de 1 bilhão. Né? Então, assim, o que eu acho? Eu acho que nós não tivemos essa forma de epidemia, essa forma, Dauro, de montanha, que a gente chama, né? Em que a gente sobe até um pico e desce rapidamente, que foi o que aconteceu nos países europeus. Não, nós subimos, alcançamos o pico e mantivemos num patamar assim. E este patamar, que está alto, ele está caindo lentamente. Então eu acho, o que eu penso como médica, eu acho que a epidemia vai cair sim, aos pouquinhos, mas a um custo de vidas humanas que nós não precisaríamos ter pago. Nós não precisaríamos ter tido 125 mil mortes no Brasil. Se nós tivéssemos feito o que nós recomendamos, inclusive por escrito, encaminhamos um documento ao Ministério Público pedindo que o Rio de Janeiro fizesse um lockdown rígido de 2 semanas, no pico da epidemia. Isso nunca foi feito. As autoridades nunca nos ouviram. Então, nós estamos pagando um preço que o Brasil não merecia pagar. Eu agradeço a senhora nesse feriado de 7 de setembro, que a senhora está aí na sua residência, tal. Eu sei que não está sem trabalho, porque a senhora, eu costumo brincar aqui o seguinte, que para a doutora Margarete Dal Como e para o vírus e para alguns cientistas não sabem que é feriado. Trabalha todos os dias. Que a senhora continue aí firme, nos ajudando, a nós brasileiros. A senhora tem o meu respeito, a minha amizade, a minha admiração. Muito obrigado, com a mesma promessa de sempre. Esta não será um adeus, será um até breve, até uma próxima vez. Qualquer novidade, conte comigo. Com prazer transmitirei, se eu souber. Até logo, Dauro. Muito prazer. Obrigada.
Na próxima semana, mais uma importante personalidade da ciência, da infectologia, um médico, um cientista, um pesquisador, estará conosco aqui no programa Relatos da Pandemia, levando a você as últimas e verdadeiras notícias sobre a pandemia de Covid-19, que já tirou tantas vidas do Brasil e já infectou milhares de pessoas. Você está na TV Além Paraíba. Ative o sininho, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro, porque em tempos de pandemia, informação é uma arma poderosa. Até a próxima, até lá.